5, 4, 3, 2, 1. Olá pessoal, bom dia a todos. Tudo bom com vocês? Espero que esteja. Que todos estejam se cuidando aí. Se Deus quiser, essa pandemia vai passar. Mas enquanto isso, a gente vai contribuindo aqui para que os estudos de vocês aconteçam, para que a aprendizagem continue acontecendo. Bem, esse vídeo aqui tem que ser objetivo, curto e vamos direto ao ponto. Hoje nós vamos falar de interpretação de texto. Quem fala aqui para vocês é o professor Vitor. Então, esse cara charmoso que está na imagem aí. E a gente vai procurar aqui dialogar um pouquinho, fazer esse diálogo aqui para ajudar vocês a passar por essa travessia aí, que é a interpretação de textos na escola e nas provas de vocês. A gente sabe que toda prova de língua portuguesa vai ter isso, vai ter interpretação de texto e que hoje em dia essa interpretação ela está permeando as questões de gramática, então cada vez mais é imprescindível que nós trabalhemos aí com vocês a interpretação de textos para que possa ocorrer uma evolução dos nossos estudos de língua aí, né, gente? Vamos seguir em frente então para o vídeo não ficar longo. Vamos lá. Então, gente, no centro de tudo aí a gente tem a interpretação de textos, então eu procurei fazer aqui um organograma aqui para vocês e a gente vai comentando aqui os pontos que vão aparecendo, certo? Eu procurei fazer algo bem enxuto, comentar só os principais pontos aqui para a gente verificar aí num trabalho de interpretação de texto, né? Vamos seguir adiante então. Primeira coisa, você deve interpretar e não apenas compreender. Um grande problema que eu encontro aqui no meu trabalho com os alunos em se tratando de interpretação de texto é que muitos falam assim para mim: professor, mas isso não está no texto, como é que eu vou saber isso? Então isso aí é um pensamento muito comum, mas que não deveria ser, porque a gente já deveria ter entendido isso. Gente, eu dou aula de sexto ano em diante, né? Pego aí todas essas faixas aí de escolaridade, até pessoas que estão fazendo cursinho, ensino superior, enfim. Então, a gente tem uma vasta experiência para compartilhar com vocês e o problema é o mesmo em todas as faixas aí de aprendizagem. O que acontece é o seguinte: o que a gente tem que entender compreensão de texto é um primeiro passo que a gente dá. A gente lê, toma contato com o texto e compreende esse texto. Ou seja, a gente fica atrelado, preso ao que está escrito apenas na compreensão. Mas desde o sexto ano em diante, acredito hoje que até antes, né, até no final do ensino fundamental 1, as professoras já trabalham interpretação de texto. O que é isso? A interpretação de texto é o seguinte: o texto ele traz uma informação para você, certo? Ele toca um assunto, ele vai abordar algum assunto. Você tem o seu conhecimento de mundo sobre esse assunto, que tem muito mais informações do que aquilo que está no texto. E esse texto ele tem a função de apenas ativar aquilo que você sabe sobre o assunto. Você juntou as duas coisas para produzir uma resposta, produzir um entendimento. Daí vem a interpretação, ou seja, não está pronto mesmo no texto, não está escrito mesmo no texto, certo? Isso é normal. A interpretação ela vai extrapolar o texto, ela vai sair do texto para o seu conhecimento de mundo, seu conhecimento geral. Então, é normal isso acontecer. Então, pense sempre nisso. Muitas respostas não vão estar prontas dentro do texto. Isso aí seria apenas compreensão. E vocês estão fazendo interpretação. Próximo item. Observe com cautela a pontuação e os conectivos do seu texto. Tá? São dois pontos, aí, duas questões, duas práticas aí que as pessoas não têm. É observar a pontuação e observar os conectivos. Tá? Quando eu falo de pontuação, me parece que as pessoas esquecem simplesmente que existem os pontos, ainda mais agora com a prática muito frequente aí, da comunicação online, que as pessoas não usam muito, né? E de repente dá aquela confusão, porque ninguém perguntou nada, afirmou, e tem alguém respondendo uma afirmação, enfim, dá aquela confusão que vocês já sabem, tá? Mas isso aí, gente, pelo amor de Deus, não estou aqui discriminando as redes sociais, é nada disso. Falando que simplesmente são ocasiões diferentes,
tá? São situações diferentes e a gente tem que saber lidar em cada uma delas, tá? Então preste muita atenção à pontuação, porque tem muito a ver com aquilo que você tem que interpretar do texto. E quando a gente fala dos conectivos, gente, são aquelas palavrinhas, principalmente aí preposições e conjunções, tá? Mas tem várias outras aí, que a gente vai chamar de anafóricos textuais, inclusive, tá? E catafóricos também, enfim, mas isso aí já é um conteúdo para mais adiante, e que vão influenciar naquilo que você tem que entender sobre o texto. Então, preste muita atenção nas conexões e na pontuação do texto. Outro item, vamos lá. Isso aqui, inclusive, gente, está aqui no terceiro balãozinho, mas deve acontecer logo no começo, tá? Leia o texto pelo menos 2 vezes para você depois partir para as questões que você tem que responder, resolver. A primeira leitura nunca dá conta de você entender perfeitamente o que o autor quis dizer, o que o autor quer ativar do seu conhecimento prévio, do seu conhecimento geral, do seu conhecimento de mundo. Então, o autor de um texto, ele sempre quer ativar um conhecimento de mundo que você tem. Aí acontece o milagre da interpretação, se assim eu posso chamar, né? Tá bom, gente? Então, pelo menos 2 vezes. Professor Vitor, mas o texto é grande, tá? Eu ainda garanto para você que mesmo o texto sendo grande, você vai ter um ganho lá na frente, se você ler pelo menos 2 vezes antes de partir para as questões. Outro item. Faça aquilo que eu chamo de leitura a lápis. De um certo tempo para cá da minha vida, nunca mais eu li um texto sem algo para escrever na mão, tá? Então, pense, o papel é para ser rabiscado a seu favor, é para contribuir para que você faça uma melhor interpretação de texto, um melhor trabalho com aquilo que você está ali fazendo. O papel é para isso. Então, pense o seguinte, se você interpretou um texto, o texto voltou limpinho, bonitinho lá, principalmente numa prova, né? Estou pensando aqui muito em provas e tal. É porque você não fez algo que você deveria fazer. Não interpretou muito bem, né, gente? Falando aqui as claras. Então, sempre faça isso. Sublinhe as partes mais significativas do texto, para quando você voltar, né, a questão te pedir para você voltar ao texto, você deve fazer isso permanentemente, tá, gente, na interpretação de texto. Não é que tem gente que acha que é uma lei, eu tenho que ler uma vez, sou obrigado a ser um robô que vai lembrar de tudo e entender tudo na primeira vez. Não existe isso, ok? Não existe. Então, você tem que voltar ao texto sempre que necessário, porque o objetivo que você tem é não errar a questão. Ok? O resto deixa para lá. Ali você não pode errar a questão, uma questão de prova, uma questão da atividade, não pode. Então, sublinhe para te ajudar. Eu lembro de um caso aqui de um aluno que simplesmente, o que ele fez? Ele tinha 6 questões de interpretação para fazer e para achar cada uma das respostas ele teve que ler o texto todo de novo. Então, ele leu 6 vezes o texto. Imagina como isso é esgotante. Não deixe isso acontecer na sua vida, então, aí, de interpretador de textos, beleza? Outro item. Entenda o que o enunciado pediu. Isso eu vejo que é um problema grave, sério e muito recorrente. Acontece muito no trabalho que eu faço com os alunos, no que eu vejo com os alunos, né? Quando fazem, principalmente, interpretação de texto. Isso é em todo tipo de questão, seja questão linguística, né? As questões gramaticais e tal. Não lê direito o enunciado. Essa questão aí, ela é responsável pela maior quantidade de erros que acontecem em provas, de modo geral, em todos os patamares aí de avaliação, de séries, de escolaridade. A pessoa não entendeu direito o que o enunciado pediu. Aí tem algumas pessoas que me perguntam, professor Vitor, então o que eu faço se eu já li 2 vezes, 3 vezes, porque eu sei que é isso que você vai falar, e eu não entendi ainda a questão. Não empaca ali na questão, não agarra na questão. Pula, porque provavelmente vai ter uma dica, uma pista nas outras questões que você tem que fazer, vai ter uma pista para você resolver essa questão que você não conseguiu. Então, faça isso, ok? E entenda o que a questão te pediu. Porque se você entender, já há uma grande chance de errar, imagina se não entender, tá bom? Último item aqui. Atenção às palavras, exceto, incorreta, etc. Ou seja, gente, essas palavras aí, elas mudam o rumo da questão, tá? E geralmente eles colocam logo lá, quando está exceto, incorreta, para você achar a opção que está errada. E geralmente nesse tipo de questão, principalmente quando é questão objetiva de múltipla escolha, marcar X, né, como vocês falam, colocam lá logo na letra A uma resposta correta.
para a pessoa cair na armadilha. Isso é uma armadilha para aquelas pessoas que não leem atentamente. Então, prova de língua portuguesa hoje, avaliação de língua portuguesa, atividade de língua portuguesa, principalmente é leitura. Então, leia atentamente, preste atenção nessas palavras, porque elas querem outra coisa de você, elas querem que você ache, né? Aí, a resposta que está incorreta, tá? E não aquela que está correta. Beleza, gente? Então, o recado de hoje era esse. Espero realmente que eu possa ter ajudado vocês aí a evoluir mais um pouquinho na aprendizagem da nossa língua. Um abraço a todos e fiquem com Deus.